Bom dia, turminha. Vamos para nossa aula. E hoje a nossa aula é uma aula de matemática. Nós estamos na quarta-feira e é uma matéria nova, então presta bem atenção. Sobre medidas, unidades de medidas. O que a gente pode usar para medir o tamanho de alguma coisa? Primeiro, a gente vai trabalhar com a ideia de palmo. Palmo, exatamente, sua mãozinha, igual aqui da tia Marcele. Eu vou usar para medir o palmo aqui, ó. Vamos supor que eu vou medir o quadro em palmos. Quantos palmos eu vou usar para medir esse quadro aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, né? Então eu tenho 6,5 de palmos de largura desse quadro. Desse lado eu tenho a largura e daqui em cima eu tenho a altura. Então eu tenho a largura do quadro e a altura do quadro. Eles têm medidas diferentes. A largura eu tenho 6,5. Na altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Porque o quadro ele é um retângulo. Um retângulo não, vamos dizer que ele é um paralelepípedo. Então ele não tem todos os lados do mesmo tamanho, igual o cubo ou o quadrado. Ele tem a altura menor do que a largura. Então, a gente tem os palmos que a gente pode usar para medir. O palmo, que é justamente a palma da mão, usa para medir. Nós temos também o pé, que é quando... Peraí. Vocês já perceberam que eu consigo medir usando o palmo, que é a palma da mão, e eu também consigo medir usando meus pés. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente mede usando o pé. Vocês não vão me ver, mas vão ver o meu pé aí, ó. Eu vou medir a largura do corredor da minha casa aqui, mais ou menos, ó, esse espaço. Medindo com o pé, eu grudo o meu pé um no outro. Aí eu tenho um pé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu precisei de 8 pezinhos para conseguir medir a largura do meu corredor. Parte do corpo que dá pra gente usar quando a gente vai medir um tamanho de algum espaço, ou para fazer uma brincadeira, tipo um queimado, bandeirinha, onde a gente precisa dividir o espaço em 2 campos. Normalmente as crianças usam os passos, tantos passos para cada lado, para mais ou menos dividir o campo. Então a tia Marcele tem aqui o corredor, ó, e eu vou medir em passos o tamanho desse corredor, do início aqui onde eu tô até o final. Então presta atenção aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 9 passos até eu medir o corredor todinho. Tia Marcele, por que tudo isso? Quando a gente precisa medir uma coisa rápido, ou para brincar, ou para resolver rapidinho, para ver, dividir esse quadro aqui lá no meio, como é que a tia Marcele... Eu não vou ficar botando uma régua aqui para saber se tá certinho. Tem outras maneiras que a gente usa para conseguir medir o tamanho das coisas, como a palma da mão, como o pé, como o passo. Isso a gente consegue fazer usando o nosso próprio corpo. Mais pra frente a gente vai começar a usar o metro, mas ainda não vai ser nessa aula. Então, presta atenção porque agora vai começar a atividade. Vocês vão abrir o livro de matemática de vocês na página 17, que é onde a gente vai começar a entender como é que é a nossa atividade e por que a tia Marcele fez tudo isso aí pra vocês. Vamos lá, ó. Medindo comprimento, página 17 do livro de matemática. Tá escrito assim: você já brincou de queimado ou caçador? Você sabe como se brinca? Léo e Gustavo gostam de brincar desse jogo e organizaram 2 equipes com giz branco, demarcaram os campos, sendo que cada um contou 10 passos para determinar o espaço de cada time. Observe o que aconteceu, ó. Eu tenho aqui o Léo e o Gustavo. Só que tem um negócio, o Léo é menor do que o Gustavo, então automaticamente a passada do Léo vai ser menor do que a passada do Gustavo, mas vamos ver. Cada um tinha que botar 10 passos para um lado, o outro também, 10 para o outro, para montar um campo, para eles poderem brincar ou de queimada ou de caçador. Eu acho que é mais fácil a gente pensar em brincar de queimado. Eu acho que é uma brincadeira que a maioria das crianças conhece, que é o quê?
Entra um monte de criança nesse espaço e um monte de criança nesse espaço. Tem uma bola. Quem eu for queimando com a bola, sai da brincadeira. A equipe que terminar com a equipe que acabar todo mundo primeiro que tem aqui dentro, ou aqui, perde. Essa é a brincadeira do queimado. Mas para isso, precisa ter um espaço, porque ninguém pode ficar espalhado. Tem que ficar só dentro desse espaço que foi medido aí, separado para brincadeira. Então, vamos responder as perguntas. Tá assim, o Gustavo... O que Gustavo e Léo usaram para medir o comprimento do campo? O que eles usaram? A palma da mão? O pé? O passo? Você vai escrever aqui a resposta certa. 2. Quantos passos cada um deu? Você vai colocar quantos passos. Está aqui em cima. Você vai colocar aqui quantos passos cada um deu. Depois, porque os dois campos ficaram do mesmo comprimento? Sim ou não? Eles ficaram do mesmo comprimento, os campos? Você vai botar sim ou não. Depois, na número 4, você vai responder. Por que isso aconteceu? Por que os campos não ficaram com o mesmo comprimento? Tia Marcela já falou essa resposta sem querer. O que você faria se estivesse no lugar deles? Como é que você poderia resolver esse problema aqui? Para o campo não ficar com tamanho diferente. Pensa, dá um pause aí, pensa e faz sua resposta. Porque senão você vai ouvir a minha resposta e aí não vai ser mais tão legal. Para essa brincadeira dar certo e ficar os dois campos com o mesmo tamanho, precisa que a mesma criança meça dos dois lados. Se eu medir com criança diferente, é claro que vai dar tamanhos diferentes, porque cada um tem um tamanho de passada. Então, quando a mesma criança mede 10 de um lado e ela mesma mede 10 do outro, os dois campos ficam mais ou menos com o mesmo tamanho. Show? Vamos continuar. Na página 18, era uma atividade que nós precisávamos fazer na sala de aula. Mas como nós não estamos lá, nós vamos usar as coisas dentro da nossa casa mesmo. Vocês precisam prestar atenção nesses desenhos aqui, que vai ser o que vocês vão usar para medir as coisas. Na primeira parte, vocês vão usar o passo. Depois você vai usar pezinho por pezinho, igual a tia Marcele fez. E por último, você vai usar a palma da mão. Então vamos lá, você vai ter que medir os espaços da sua casa, tá legal? Então, o primeiro espaço aí, ó, usando passos, qual é o comprimento da sala de aula? Como nós não estamos na sala de aula, você vai medir o comprimento da sua sala, da sala da sua casa. Aí você vai botar tantos passos, cada sala vai ter o seu valor. Então, você vai dar um pause e vai medir e vai escrever aqui. Aí tem aqui, passos do seu colega. Como a gente não tem colega agora, do lado aí para fazer atividade, nós vamos deixar em branco e quando a gente voltar, a gente só completa essas atividades, tá legal? Letra B. Qual é a distância da sua carteira até a porta? No caso da mesinha que você está assistindo ou da cama que você tá sentado assistindo, até a porta mais perto de você. Quantos passos você vai dar do lugar onde você está até a porta mais perto de você? Você vai colocar aqui a quantidade de passos. O do colega a gente não vai colocar agora. Depois vai mudar. Você vai usar o pé para fazer a número 2. Pé com pé. Pezinho coladinho com um pezinho. Qual é a largura da sala de aula? Como nós não estamos na sala de aula, você vai usar a sala da sua casa. Você vai pé com pé para descobrir a largura da sua sala de casa. Aí você vai colocar aqui. Do colega não. Depois, qual é a largura da porta da casa de vocês? Vocês vão entrar, vai ficar dentro da porta de vocês e vai aí, ó, pezinho com pezinho para descobrir a largura da porta de vocês. Quem ficar em dúvida, pede ajuda do papai e da mamãe ou me manda mensagem, que a tia Marcela também tenta ajudar vocês, tudo bem? Depois de fazer a porta e a sala, a largura usando o pezinho, vocês vão usar o palmo agora, né? Número 3 é o palmo. Qual é a largura do quadro de giz? Como não tem quadro de giz, você pode usar a mesa de casa, a mesa que vocês estão estudando. Vê os palmos do que tem na mesa de vocês, tudo bem? Ou quem não tiver, aí não precisa fazer. Se não tiver de onde tirar, não, essa daqui vocês não precisam responder. Depois nós vamos de novo para o palmo. Qual é o comprimento da mesa do professor? Como não tem mesa do professor, vocês vão tirar da mesa de vocês de novo. Então, ó, na letra B, vocês meçam a mesa de vocês. Mede a mesa de vocês. A do quadro de giz, vocês não precisam fazer, porque realmente essa daqui fica complicado.
Não precisa medir o quadro de giz, essa daqui você deixa em branco. Só mede os palmos da mesa. Show? Então vamos lá. Número 4. Compare os seus resultados com os seus colegas, com o seu colega em cada uma das medições. O que você pode concluir? Essa parte aqui a gente também só vai poder concluir alguma coisa quando a gente estiver junto de novo. Então, também não vamos responder a número 4. Essa página aqui a gente vai fazer na sexta-feira, tá legal? A continuação dessa atividade. Então, a nossa aula de hoje vai até aqui. Tomem muito cuidado, prestem atenção e boa aula para vocês. Um beijão. Antes de acabar esse vídeo, nós temos mais uma coisa importante para falar, que é que amanhã, quinta-feira, dia 11 de junho, é comemorado Corpus Christi. Então, quinta-feira é dia de feriado de Corpus Christi, que é um feriado religioso. Então, quinta-feira não tem aula, quinta-feira vocês não terão vídeos, e sexta-feira a gente segue com tudo normal, com os nossos vídeos, com as nossas aulas. Então, bom feriado para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para a tia Marcele, que a tia Marcele tenta ajudar vocês, tá bom? Um beijão, tchau, até sexta-feira.